Roberto, assim, o que que é bruxismo? Assim, qual que é a definição de bruxismo? Como você poderia nos explicar isso para as pessoas entenderem? É, ou para o dentista poder saber explicar isso para o paciente, ir assimilando a situação, porque a gente vai ter essas divisões. Mas, em tese, o que que seria o bruxismo? Então, eu sou da terceira idade, né? Então, eu sou de uma época onde o bruxismo era só aquela coisa que a gente fazia à noite, certo? E como esse conceito, apesar de eu ser já da terceira idade, mas isso não é tão velho assim, tem muita gente, né, que ainda traz esse conceito, principalmente os pacientes, né, que não estão acostumados, né? A gente está no meio científico, a gente está sempre acompanhando, mas o paciente, para ele ainda é sinônimo, ou seja, bruxismo é sinônimo daquilo que a gente fazia só à noite, né? De os movimentos à noite. Isso, obviamente, evoluiu absurdamente nos últimos anos, né? Vários estudos, etc. E lá por 2000, 2012, começou a se compilar uma série de trabalhos e artigos e foi dividido daí, né? Tirar, por exemplo, tirou o termo desordem, parassonia, disfunção, tudo isso na minha época, a definição de bruxismo começava assim, é uma desordem, é uma parassonia, etc. Hoje tiraram esses termos, né? Nem o nome dente aparece hoje na definição do bruxismo. Então, bruxismo são movimentos mandibulares, atividades dos músculos mastigatórios, que a academia dividiu as atividades que a gente faz durante a noite e atividades que a gente faz durante o dia. Então, esse bruxismo hoje é dividido precisamente, né, bruxismo do sono e bruxismo da vigília. Então ficou um pouco mais confuso, né, para a gente explicar isso para o paciente, né, mas a gente é a evolução do conhecimento científico. Não é mais aquela coisa simples de só o que a gente faz à noite, etc. Para começar, seria isso. Tá, é importante ressaltar isso, que o dentista ele tem que entender que a pessoa final dessa situação, que é o paciente, a informação demora mais tempo para chegar nele, né? Então, o conhecimento dele é muito vago e leigo. Então, o dentista ele tem um processo de que ele vai ter que educar o paciente, dele entender que muitas vezes ele não tem um bruxismo do sono, ele tem um bruxismo vigília, né? Então, eu queria já que você também já diferenciasse quais são as diferenças entre o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília. Então, o bruxismo do sono são essas atividades da musculatura mastigatória que a gente faz enquanto estamos dormindo, né? O sistema funciona diferente, né? O sistema nervoso central, que comanda tudo, funciona diferente quando a gente dorme e de quando a gente está acordado, né? O sono e vigília. Então, o bruxismo do sono, sim, o cara pode apertar, pode ranger à noite, é incontrolável, né? A gente não tem controle. Hoje eu não vou ranger à noite, eu não tenho controle do meu sistema, certo? Já o bruxismo em vigília são atividades que, entre aspas, a gente teria que ter controle, certo? Nós estamos em vigília, estamos acordados. Então, isso acho que é a principal diferença, né? Então, o bruxismo em vigília, basicamente, são as pessoas que encostam os seus dentes, são as pessoas que encostam e apertam os seus dentes, são as pessoas que encostam, apertam e às vezes dão uma rangidinha nos seus dentes, são as pessoas também que não encostam os dentes e estão com a musculatura travada em alguma posição, isso também é chamado de bruxismo. Então, é um pouco complexo. E pegando um pouco da tua fala, né, que o paciente precisa entender, o dentista precisa entender isso, né? O dentista precisa entender isso e falar isso numa linguagem, ele tem que adaptar essa linguagem para o tipo de paciente que está na frente dele. Ele pode estar atendendo um médico, ele pode estar atendendo uma pessoa com não muito cultura, então ele tem que adaptar essa linguagem, falar para essas pessoas que são coisas distintas, né? São coisas bem diferentes. Tá. E assim, pensando no bruxismo do sono, hoje quais são as causas do bruxismo do sono? Por mais que é o sistema nervoso central que controla, e dentro da área de vocês, o que vocês já têm estabelecido que são as possíveis causas de quem tem bruxismo do sono? Olha só, isso aí é uma pergunta difícil de responder, né? É difícil. A gente tem um pouco de conhecimento quando esse bruxismo do sono é secundário, né? Ele pode ser secundário a medicações, ele pode ser secundário a problemas respiratórios, ele pode ser secundário a alterações neurológicas, né? Mas o bruxismo do sono primário, quando a gente descarta tudo isso, aí o negócio é mais embaixo. Aí você vai ter que fazer essa pergunta para a Juliane Suginski, para essas pessoas que estudam o bruxismo lá a nível de medicina, neurologia, se isso tem fator genético, né? Mas a ciência ainda não fechou isso, então é bem mais complexo. Diferente do da vigília, que é um pouco mais fechado as etiologias, né? Mas pensando hoje no mundo de hoje, você já trouxe a questão do bruxismo do sono secundário,
Então, quando a gente fala de medicamento, seria o quê? Pessoas que tomam ansiolíticos, pessoas que tomam Isso. antidepressivos, seria nessa linha. Nessa linha, né? Nessa linha. E a gente sabe, né? Você melhor do que eu, a quantidade de pessoas que tomam medicações hoje para dormir, pessoas que tomam medicações para desordens de humor, e muitas dessas medicações, às vezes, pegou no postinho, pegou na prima, entendeu? Vivemos uma epidemia desse tipo de medicação. E hoje, inclusive, essas medicações, eu falo para o paciente, olha na bula, e na bula está escrito, bruxismo secundário, certo? Então, assim, isso que é importante, você já está trazendo para a sua fala, do dentista entender que, sim, vivemos uma epidemia de pessoas tomando remédios para acordar, para dormir, para ter performance, para ter a vida, né? O básico ninguém quer fazer, mas o milagre todo mundo quer. Então, ou seja, esse paciente está todo dia na rotina clínica. Ele está tomando, às vezes, melatonina para tentar dormir, às vezes ele toma ansiolítico para tentar controlar a ansiedade, Venvance, está fumando vapor, então ele começa a entrar num estilo de vida que vai favorecer com que ele possa ter um bruxismo do sono. Né? Então, isso é importante destacar. Então, você tem que ter isso como parâmetro na sua rotina clínica de fazer essa pesquisa. Exato. Só que não espere necessariamente que o paciente ele vai chegar na sua cadeira, vai sentar e falar, então, olha, eu tomo melatonina, tomo Venvance, eu fumo vapor, eu faço isso, faço aquilo. Ele não vai. Se a gente não começar a conduzir esse paciente, né? Outro problema que eu falei que nós, como educadores, temos que tentar passar isso para os nossos alunos. Porque, pensa bem, é muito estranho o clínico, o pacientão, chegar num consultório odontológico e, de repente, o dentista perguntar para ele se ele toma medicação para dormir, medicação de ansiedade. Muitos pacientes ficam estranhos, eles não estão acostumados. Ele foi lá para arrumar o dente. Então, temos que ter também um pouco de tato para conversar com isso. É óbvio que a gente jamais vai interferir na medicação que foi dada pelo médico, etc. Mas a gente tem que mostrar para o paciente que a causa pode estar ali, né? Que ele pode conversar com o seu médico na próxima consulta com o médico. Olha, o dentista falou, essa medicação potencializa, dá para alterar, não dá para alterar. Pô, ainda bem que no X do sono a gente tem a placa, né? Dá a placa e pronto. O problema é o vigília, né? Sim, exato. Porque, assim, dentro do bruxismo do sono, a gente tem, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, que também está relacionada. Mas você vai entrando no mundo, quanto mais você estuda, mais você percebe que tem que estudar cada vez mais, né? E dentro disso do bruxismo do sono, o que realmente o dentista pode fazer é colocar uma placa se for a indicação naquele paciente for possível, né? Então, por exemplo, se o paciente tem apneia, e aí? Então, o paciente tem apneia. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar, né? A apneia é muito mais grave que bruxismo. Então, se você sabe que existe essa relação, que sabe que não é tão forte assim cientificamente, mas existe, né? A gente tem um nível de evidência. Então, se existe essa relação, nós, como dentistas, somos obrigados a perguntar para esse paciente sobre problemas de apneia. Porque se ele suspeita que tem esse problema de apneia, você precisa, ou se você consegue fazer esse diagnóstico, ou indicar ele para o médico. Porque se você vai controlar o bruxismo do sono dessa pessoa que tem apneia, você pode, tá? Vou deixar bem entre aspas, você pode piorar essa apneia, e a apneia é uma coisa grave, né? Muito mais grave que o bruxismo. Então, você tem que descartar o problema de apneia se você vai começar a controlar o bruxismo do sono de alguém. Você descarta. Eu não conheço. Manda para o médico. Olha, o teu retorno está condicionado ao retorno do médico para saber se essa apneia é leve, moderada, etc, etc. E no fim, assim, o que a gente pode fazer mesmo é a placa, né, Roberto? Não tem, nesse caso, placa... Isso é engraçado, porque é uma placa cujo desenho tem mais de 50 anos. Né? É a mesma placa, não tem novidade. Quem fica inventando moda aí não tem. É a mesma placa, é o mesmo desenho, que tem mais de 50 anos. Aí básica, ela é simples, entendeu? Não precisa Independe do material. Oi? Não precisa inventar nada. Exatamente. Eu acho que, aí dando sequência no que você falou, o bruxismo do sono seria mais tranquilo, porque realmente você põe a placa. Mas qual é o nível hoje de evidência que tem em relação de pessoas que tem chance da pessoa ter um bruxismo do sono e ter um bruxismo de vigília? Ou geralmente, não, a pessoa tem bruxismo do sono, é só bruxismo do sono? Como que tá isso hoje dentro da ciência? Tá com a ciência que o cara pode ter só o do sono, não ter o da vigília, pode ter o da vigília, não ter o do sono, e pode ter os dois. Ou seja, o dentista vai ter que investigar. Tem que investigar, porque senão, o que acontece?
Muita gente, eu acho que muita gente aí fora está colocando placa em pacientes que, na realidade, o problema é o bruxismo em vigília. E daí, os problemas continuam, né? Os problemas continuam, ou seja, um diagnóstico errado. Mas você sabe que, assim, agora trazendo para o bruxismo de vigília, né? As causas da mudança do estilo de vida. Estresse. Desculpa. Sim. As causas por exemplo, hoje. Então, é porque assim, você pensa que quando a gente fala assim, mudança de estilo de vida, tem gente que às vezes fica pensando, nossa, mas é um termo muito pouco, às vezes, muito amplo, muito abstrato. Mas a gente já vive numa sociedade que ela é acostumada a ter tudo muito rápido, né? Você pensar que eu estava em São Paulo há 1 hora atrás e vim aqui para BH, coisa que você pensar 40, 50 anos não era assim. Então você já fica numa expectativa de quê? É 1 hora de voo. Aí se atrasa, você já fica assim, o quê? Estressada, nervosa. A tendência é o quê? Você contrair a musculatura, apertando os dentes. Essa é a realidade, porque esse é o nosso dia a dia. Né? Antigamente, não que não tinha problemas de estresse, mas hoje a gente já está acostumado com muita coisa muito rápido, muito fácil, de fácil acesso. Né? Então, é isso aí, eu estava tomando shot de limão com a Ana agora e a pouco eu já estou em Belo Horizonte, só que assim, se demora um pouco eu já fico estressada. Né? Então é tipo isso. Esse é o estilo de vida hoje que as pessoas estão vivendo. Mas é que um dia eu estava lendo uma reportagem lá de Londres, que lá eles são muito certos com o horário, né? Então, por exemplo, cada ônibus lá, eles têm um limite que eles passam realmente a cada 2 minutos, dentro de um cronograma. Então, o britânico, ele é acostumado com essa pontualidade. Quando, por algum motivo, isso extrapola os 2 minutos, assim, vira um caos lá, uma reclamação em Londres, blá, blá, blá. Você fala, gente, mas o que é 2 minutos? O que é 1 minuto a mais de você esperar? É porque você já foi acostumado, você já entra num ritmo social ali, que você quer as coisas muito rápido. E isso é no nosso dia a dia. Hoje eu vivi isso. Você fica estressada. Precisaria? Não. Porque sairia live de qualquer maneira? Sim. Se não desse certo, remarcaria? Sim, mas assim, fiquei nervosa, a gente fica estressada, aperta os dentes. O seu paciente é a mesma coisa, né? Nós temos uma diferença de ritmo de vida. Você falou lá em Londres, por exemplo, o pessoal está acostumado. Eu trabalho até às 18, ele chega às 18, ele para de trabalhar. Aqui não. Aqui o que nós estamos fazendo? Estamos olhando aqui. Aqui ainda a gente tem o famoso ritmo de vida, né? Trabalha enquanto eles dormem. Né? Por isso que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e provavelmente é o país que mais tem bruxismo em vigília do mundo. Exato. Não, pensa em São Paulo, né? Que como é a vivência naquela cidade como aquela, né? Então, por isso que os dados são... E é uma tendência de aumentar cada vez mais, porque isso é uma cobrança que é estimulada, né? Essa coisa assim, tem que trabalhar, tem que trabalhar 50 horas por dia, senão você nunca vai ter sucesso na vida. Então, isso vai refletir de alguma maneira. Só que eu vejo hoje, assim, na rotina clínica, o bruxismo de vigília é muito complicado, né? Porque você pensar que como que essa pessoa... Eu sei que você tem na sua aula, você fala isso no seu Instagram, estratégias para controle do bruxismo do vigília. Mas eu acredito que, né, você saiba que é uma dificuldade muito grande, até para o paciente. Então, hoje, eu queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias que a gente tem para controle do bruxismo de vigília. Então, né? Primeiro de tudo, eu acho que é primeiro de tudo, que a gente começou no início da live. O paciente ele tem que entender da existência do bruxismo de vigília, que ele não sabe, na verdade. Né? Então, muitas das vezes, se você conversar com o paciente e perguntar se você acha que você aperta os dentes durante o dia, no primeiro momento o paciente tem a tendência de falar não. Até você falar assim, olha, observe como você está no trânsito, dirigindo, cozinhando, trabalhando com... Eu lembro de uma live que eu fiz com a Juliana, sua amiga, e ela falou na live assim, que todo movimento que a gente faça com as mãos, porque a mão tem uma conexão com o cérebro, então tudo que você movimentar com a mão, você vai ver que você tem uma tendência realmente de contrair musculatura e apertar os dentes. Então, por isso que o dentista também aperta muitos dentes, porque o nosso trabalho ele é totalmente manual. Ali, a gente está ali o tempo inteiro tenso, #tenso, concentrado, precisando estar numa estabilidade naquele sentido, e ela naquela live lá, isso foi 2 ou 3 anos atrás, eu acho. E aí eu fui ler sobre isso, aí eu falei, nossa, de fato é isso mesmo. Então, tudo que você gerar, então uma pessoa que trabalha, gamers, quem joga videogame, quem trabalha com muito computador, quem trabalha em mercados de ações, quem ficar ligado em tela, tudo que envolver trabalhos manuais, você vai observar que seu paciente é um paciente de risco para a questão do bruxismo em vigília. E aí eu falei, nossa, eu achei incrível isso, mas eu acho que ninguém sabe disso nesse sentido, né? Então, agora é o momento de você falar do bruxismo de vigília, que é novo, né? Recente. Por isso mesmo que ninguém sabe nada, porque é novo, né? Se a gente pensar que em 2012 foi dividido, né?
e um dos objetivos dessa divisão, dessa separação, foi estudar, né? Porque a gente tem que estudar de maneira distinta, que são coisas distintas. Então, o estudo é distinto, o controle é distinto. Então, 2012 começou ontem. Não, então, se a gente pensar, toda a literatura é muito recente. Todos os questionamentos são muito recentes. Então, a gente está ainda tateando esse controle do Buxis e Vigília. Né? Eu tenho brincado, né, sem evidência científica nenhuma, mas é uma estratégia que eu uso ali no meu consultório, que é basicamente uma que você acabou de falar. Eu acho que a primeira estratégia, disparado, é a pessoa saber o que é o bruxismo e vigília. Certo? Porque a pessoa sabe o que é o bruxismo do sono, mas ele não sabe o que é bruxismo e vigília. Ele, a hora que você falar para ele que ele encosta o dente, isso não é normal, ele vai falar assim, não, mas o meu encosta. E daí, de novo, olha, o tato do dentista tem em comunicar isso, em falar isso, né? Que ele tem que explicar que dente encostado, eu brinco muito com postura, né? Eu falo, olha, é um sistema musculoesquelético, se você está todo torto, você está com uma má postura, você vai ter desconfortos musculares. Se você está com o dente encostado, você está com uma má postura do seu sistema mastigatório. Então, o dente não encosta raramente. Isso é uma polêmica científica para quem estuda oclusão, né? Se a gente realmente encosta os dentes no final de todo o ciclo mastigatório, se a gente realmente encosta os dentes no final da deglutição, isso é uma polêmica ainda, tem um nível de evidência baixo. Mas que se a gente encostar, é um resvalo de dente, uma força ridícula, entende? Agora, se a pessoa fica o dia inteiro encostado, o dia inteiro apertando, é óbvio que ele está com, a gente brinca, né, um sobreuso desse sistema, um sobreuso da musculatura, etc. Então, a primeira coisa é, a pessoa precisa saber que ele tem uma coisa que ele achava que era normal, certo? Então, aí começam os problemas, né? Porque você imagina, a pessoa faz isso há 10 anos. Ela vai parar de uma hora para outra? Não vai. Né? Não vai parar de uma hora para outra. Poucos param. Tem alguns, olha, eu vou te contar que alguns pacientes param. Eles falam, cara, nunca ninguém me falou isso, eu não sabia. Muitas pessoas param. Então aí entra também uma briga, que eu estou nessa de campanhas públicas, né? Eu acho que a conscientização a respeito do bruxismo e vigília deve extrapolar o consultório odontológico. Se hoje, talvez, o bruxismo seja um dos fatores, um dos maiores problemas odontológicos do momento, nós temos que usar as mesmas estratégias do maior problema odontológico do passado, que era a cárie, que a gente controlou a cárie na nossa bolha com conscientização, educação, prevenção. Então, o bruxismo e vigília, que é uma loucura aí fora, você sabe bem disso, as pessoas precisam saber disso e não precisa ser só dentro do consultório. Dentro do consultório odontológico isso é imprescindível, mas isso temos que ter campanhas públicas disso. Temos que dar um jeito de falar em escolas, etc. As universidades têm um papel disso. Então, primeiro passo, conscientização. A hora que o paciente... Pode falar, não sei se eu... É que eu vou complementar, que eu acho que puxar esse gancho seu, que é importante, porque às vezes o dentista... É importante você falar com o paciente no seu consultório, mas tem que lembrar que você está falando para uma pessoa ali. Né? Então, hoje, por exemplo, falar em rede social é importante porque você tem um alcance maior de pessoas. E não adianta você apresentar solução de um problema que a pessoa não sabe que existe. Por isso que a conscientização é o primeiro passo. Então, é isso que o dentista tem que começar a entender. Porque no consultório você está falando para uma pessoa. Mas, quando você entra no trabalho social, questões com prefeitura, cultural, social, ou próprio, por exemplo, as redes sociais, você tem uma abrangência muito maior. Você vai impactar muitas pessoas. E o dentista tem que entender. Não adianta você querer oferecer alguns tratamentos se o paciente ele nem entende que aquilo ali é um problema. Porque muitos pacientes eles falam isso. Eles falam assim, nossa, eu achava que era normal apertar. Exatamente. Então, assim, na cabeça dele é normal apertar. Então, a gente tem que desconstruir isso. Então, nesse sentido, conscientização, número 1. Campanhas públicas, né? A gente tem feito várias campanhas públicas por aí. A gente sai na rua com faixa, faz parcerias com universidades. Atualmente, a gente tem uma ativa aqui em Joinville. A galera da Joinville está agitando loucamente. Entendeu? Então, isso é disparado o primeiro passo. Certo? Então, exato. Mas isso, assim, Roberto, eu vejo hoje isso para a odontologia do esporte, porque é o mesmo perfil. Não adianta você querer, o dentista, achar que um atleta vai te procurar se ele nem sabe que ele tem um problema, ele nem sabe que ele é um atleta. Esse processo educacional de consciência, ele demanda esforço coletivo de todo mundo, da classe odontológica como um todo. Né? Não adianta só o Roberto ficar falando, olha, gente, existe aqui uma plaquinha bruxismo de vigília. Você vai demandar muito tempo para conseguir alcançar as pessoas. Agora,
Se você junta mais pessoas falando, a mudança ela começa a tomar outra configuração. Então, por isso que o dentista tem que entender do papel. Não adianta querer que os outros resolvam isso para que depois o paciente chegue no seu consultório. Pô, passa parte disso da gente para a gente também, porque os pacientes não sabem que isso existe. E eles não sabem. Primeiro, assim, ele tem que ter a consciência de que, opa, apertar errado, mas ele tem que entender quais as consequências de ficar apertando esses dentes. Você vai querer apresentar um tratamento para ele, mas você vai ter que explicar de onde está vindo isso. Exatamente. E palestra maravilhosa, né? Só é fato. Se você usa muitas vezes o dente e ele não foi feito para aguentar, ele vai ter consequências, né? Então, desde trincas, desgastes, sensibilidade, envelhecimento, necrose pulpar e por aí vai. Você vai trazer soluções para o seu paciente se ele não entende a raiz do problema, né? Então, primeiro, conscientização. Disparado é a estratégia número 1. Certo? Esse é o meu ponto. Mas beleza. Então, continuando, né? Para mim, tem dado uma falhada no teu áudio. Será que só comigo ou não? Você está me escutando? Não sei, eu pedi o pessoal me avisando aqui, vai me falando. Tá me Eu escutando estou bem, escutando né? vocês bem. Então, vamos lá. Eu vou chutar um número aqui, tá? Porque tem gente estudando isso, mas eu vou chutar um número. Se eu tiver 100 pessoas na plateia aqui agora com bruxismo em vigília, não sabiam do bruxismo em vigília, eu conscientizei, eu eduquei essas 100 pessoas, ok? Eu chutaria que umas 20 pessoas pararam de ter o bruxismo em vigília. No começo eu falei, nossa, é muito pouco. Mas depois eu penso, não, é muita gente. Por ter usado só a saliva. Né? Olha o que eu precisei usar para tirar 20 pessoas do bruxismo em vigília. Só expliquei para elas que bruxismo é uma postura errada. Então, olha a importância dessa conscientização. Mas vamos lá, 20 saíram, sobraram 80. E por que esses 80 que foram conscientizados não conseguem parar? Então, é um hábito que a pessoa tem há muito tempo e não vai parar de uma hora para outra. Né? Aí entra a fase número 2, que são os famosos, as intervenções ecológicas momentâneas. São estratégias, são os lembretes, né? Que tem 50 mil tipos de lembrete. A pessoa precisa ser lembrada o tempo inteiro. A hora que você está falando para ele na frente do consultório, ele está atento. Opa, não estou encostando e tal. Mas ele sai do consultório, ele volta para a vida louca dele, ele tem 100 coisas para pensar. Então ele precisa ser lembrado o tempo inteiro. Aí entra essas intervenções, né? É um nome estranho, ecológico, né? Com verde, mas são os adesivos, os aplicativos, as fitinhas, tudo que você possa fazer que possa interferir na rotina desse paciente o dia inteiro. Então o cara está lá trabalhando, opa, apitou um aplicativo, ele está, sei lá, tem aqui os milhões de adesivos que eu fico fazendo, o cara está com a garrafinha dele, está lá o adesivo, está no celular, então ele precisa passar por essa segunda fase, que é os lembretes. Então, o cara sai do meu consultório, eu falei e dei um kit de lembretes para ele. E eu falo para ele, você vai voltar aqui quando você tiver uma resposta para me dar. Porque não é fácil. Né? Eu já aviso esse paciente que às vezes esse paciente não tem desconforto e ele passa a ter quando ele quer desencostar, porque o normal para ele é estar com o dente encostado. Então você vai tirar ele daquele que para ele é um equilíbrio, né? Então ele que chegou no teu consultório com 10 problemas, ele sai com 11. E eu tenho que avisar para ele que, se não que depende da força de vontade dele. Então eu peço para que ele retorne quando ele tiver a informação para me dar. Então tem gente que retorna em uma semana, tem gente que retorna em 2 semanas. Então eu vejo que uma grande parte desses 80 que sobraram param com os lembretes. Vão sofrer, uns vão ter mais desconfortos, vão durar uma semana, não vai durar um mês, mas uma grande parte para, certo? Mas, infelizmente, não são todos. Né? Eu estou falando que eu estou chutando números. Vou imaginar que desses 80, 60 pararam. Sobraram 20 pessoas, hashtag tensas. Né? Então, é a terceira fase. Essas 20 pessoas que sobraram, opa, a primeira coisa que esse paciente precisa saber, ele não tem controle da sua musculatura controlável. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, é pesado para o paciente, mas isso abre portas para você tentar agora reinvestigar esses fatores. Então, ele foi conscientizado, ele já sabe que o bruxismo em vigília existe. Você deu para ele 50 mil ferramentas, lembretes, ele é o louco dos adesivos. E ele chega para você e eu brinco que ele jogou a toalha, ele assume que não tem controle
sobre sua musculatura e vigília. Então agora a gente começa a investigar essas pessoas. Dentro desses 20, né? Dentro desses 20, tem lá o concurseiro. Ele fala, Roberto, eu não consigo, eu estou na frente do computador, eu estou estudando, tenho que passar em medicina, tenho que passar na residência, tenho que passar no concurso para juiz, eu não consigo, eu estou dentro do computador. Então, esse cara, sem evidência científica, repito, é tudo novo, esse cara, em particular, eu peço para ele usar a placa do sono, a placa de bruxismo. Ele está ali, ele fala assim, não, aquelas 4 horas que eu estou na frente do computador, eu não consigo. Então, aí você também falou, pode ser que aí esteja o neurocirurgião que está 6 horas operando uma pessoa, está o dentista que está isolando o segundo molar superior. Então, ele assumiu que naquele momento específico, por concentração, ele não consegue parar de encostar o dente. Nesses 20, pode ter, vamos lá, o cara do esporte, né? Eu até tinha deixado para o final, mas pode ser, vamos falar agora do esporte, pode ser o cara do esporte, porque esse cara do esporte, ele tem que passar pela fase 1 e 2. O cara do esporte, ele tem que ser conscientizado. O cara do esporte, você tem que dar para ele os 50 mil lembretes, e ele também vai chegar para você e vai jogar a toalha. Ao ele jogar a toalha, ele fala assim, ó, eu não consigo parar a hora que eu estou praticando esporte. Aí, obviamente, a bola é toda sua, porque cada esporte tem o seu protetor específico. Mas esse cara precisa de um protetor específico, e muitas das vezes não é a placa de bruxismo. Né? A placa de bruxismo é para aquele cara da concentração ali, certo? Então, entra o cara do esporte, tem um outro grupo dentro desses 20 que pode ser o cara que tem lá algum problema, algum distúrbio de humor, que ele não sabe, que ele não foi diagnosticado. Então, às vezes, o dentista é o primeiro a alertar esse paciente, opa, eu estou com meu grau de ansiedade está um pouquinho além, entendeu? Então, aí, também nesses 20 tem essa galerinha aí que a gente precisa ter tato para descobrir, para tentar ajudar essa pessoa. Se é o esporte, repito, a gente passa os dispositivos. Agora, se você vê que é um problema de ordem emocional, você também precisa ter tato para discutir isso com o paciente. Né? Às vezes o cara vai no dentista e você está indicando ele para um médico. Então também a gente tem que ter tato para conversar com ele a respeito disso. Mas é mais ou menos essas 3 etapas que eu brinco hoje com o controle do bruxismo em vigília. Certo? Então, e aí eu destaco assim, o que você falou, que é isso que é importante. O paciente, ele tem que ser um paciente consciente. Esse é o primeiro ponto. Porque quando ele entende, ele conscientizou, ele vai te falar, olha, eu percebi que eu aperto quando eu dirijo. Eu percebi que eu aperto quando eu estou estudando. Então, assim, ele mesmo já se enxerga como um apertador. Então, aí ele vai entrar nessa estratégia suas que você falou. Quando a gente entra para o bruxismo, entre aspas, tá? Bruxismo do esporte, esse nome, ele não, de fato, ele não existe, não está dentro do consenso. Eu aprendi esse nome, na verdade, com o Daniel Bonotto, trabalha muito com disfunção temporomandibular em atleta, e ele que falou esse termo primeira vez, e eu achei fantástico, mas por isso que geralmente eu coloco entre aspas, porque ele ainda não é um termo que está estabelecido e tal. Atualmente a gente considera ele como se fosse um bruxismo de vigília, né? Ele tem algumas particularidades. Por quê? Não é todo exercício que você, de fato, você vai apertar os dentes. Mas muito provavelmente todo exercício que, se você está objetivando hipertrofiar ou mexer no seu músculo, você vai ter que contrair masseter. Não tem como. Senão você está lá levantando caneta, assim, ó. Isso aí não é exercício. Então, assim, toma com base nisso. Só que, óbvio, quanto mais força, quanto mais necessário eu precisar de uma estabilidade corporal, uma concentração e força para realizar o movimento, aí sim você observa que você tem a contração e aí o travamento dos dentes. Então, é possível. Por que é importante entender isso? Porque o seu próprio atleta, ele também vai dizer para você quais exercícios que ele percebe que ele o quê? Aperta os dentes. Ele vai te falar. Ele vai falar assim, olha, tal exercício, quando eu faço isso aqui, eu percebo que eu não encosto. Depois que ele entendeu, que ele foi consciente, você explicou. E ele vai falar assim, mas quando eu faço tal exercício, é impossível, porque é fisiológico. Demanda fisiológica para que você possa realizar aquele exercício naquela magnitude, naquela intensidade, para você ter o resultado que você gostaria. Então, isso vai acontecer. Então, não adianta ter algum tipo de exercício, eu chegar e falar para o paciente assim, não, então esse eu quero que você pare de apertar. É impossível. Esse aqui eu não devo. Então, nesse caso, quando o paciente ele fala assim, olha, eu percebi que eu aperto, eu encosto, eu contraio, eu encosto, aí a gente vai utilizar o quê? O protetor bucal. Exatamente. Aí, por quê?
Porque o protetor bucal ele é feito daquele material onde o paciente ele está em vigília, ou seja, ele está consciente daquele ato que ele está fazendo, ele vai apertar com a força, com a intensidade que ele já aperta normalmente, porque ele precisa fazer aquela força, entendeu? Então não é uma coisa, porque às vezes tem gente que fala assim, então você coloca um protetor bucal para ele diminuir a força, não, ele vai continuar fazendo a força, só que agora ele tem um dispositivo específico, muito bem fundamentado, que ele serve para absorver essa força e dissipar. Então, e diminuir as consequências do bruxismo. Exatamente. Então, ou seja, é para isso que ele serve. Ele é um amortecedor, porque aquela intensidade, aquele paciente ele já vai fazer. Ele já vai acontecer aquele movimento, aquele ato comportamental. Então, diante disso, naquela situação, nesse perfil de paciente, você coloca um protetor bucal. O que vai acontecer quando a gente passa por esse processo de educação do paciente, do dentista? Ele mesmo vai falar assim, modalidades que às vezes ele achava que não. Por exemplo, beach tennis. A pessoa vai falar assim, olha, depois que você falou, eu percebi duas coisas. Que quando eu vou pular para bater lá, eu percebi que eu travo. E outra coisa, eu percebi também que, nossa, eu tomo muito risco de traumatizar meus dentes também durante o beach tennis. Então, assim, perfeito, você já tem um dispositivo ideal para você praticar esse esporte. Por quê? Porque ele protege contra traumas e nesse momento que você está... Você não vai, em segundos naquele movimento, naquele gesto esportivo, pensar, meu Deus, deixa eu desencostar meus dentes, porque senão você não tem como. Então, use protetor bucal. Essa é a ideia. Só que isso demanda o quê? Um processo educacional. Que é o que ele tem que passar pela fase número 1, passar pela fase número 2, e estamos falando agora do cara que jogou a toalha. Eu joguei a toalha jogando beach. O beach venceu, né? Então hoje tem todo mundo pratica beach. Então, tem que passar por esse processo educacional. É isso que o dentista tem que entender. Porque às vezes assim, você tem que fazer isso. Não, calma. Quando ele tem essa percepção de que ele faz, de que ele percebeu que de alguns atos ele não consegue, aí é o momento que então, aqui eu sei que você precisa. Então, se você já precisa no sentido de diminuir o risco do trauma e já percebeu que você não consegue desencostar os dentes em certos gestos esportivos, o protetor bucal. Exato. Então, esse é o ponto. Entendeu? Então, o dentista ele tem que amplificar esse discurso porque o paciente ele não sabe. Ele não sabe. Hoje nós temos muito mais gente praticando esporte do que, né, lá atrás, quando já se falava, né? Lembra que a gente falou do artigo lá de 1957, que falava do bruxismo do esporte em 1957, né? Pois é. Então, hoje você a vê quantidade que, assim, de pessoas... Sempre tem alguém que já percebeu isso, né, Roberto? Sempre teve alguém que já percebeu que, assim, e está lá no artigo, exercícios intensos, que demandam essa força, o cara vai, porque é fisiológico, fisiológico é impossível. Então, assim, isso já foi falado lá em 1957. Exato. Mas você veja, estamos em 2022, e aí, quantos dentistas sabem que isso existe? Quantos pacientes têm essa dimensão? Então, assim, demanda muito trabalho e a gente precisa ser feito esse alerta, esse processo educacional, essa conscientização, como você faz muito bem em rede social, do seu jeito, né, do seu lado sarcástico, chamando a atenção, mas precisamos de mais Robertos, mais Andréia, mais gente falando para as pessoas entenderem, né? Isso aí é uma estratégia muito legal, né, que é da camiseta, as fitinhas que você usa aqui, o pessoal que acabou de falar, escreveu que queria saber onde que você manda fazer, são estratégias, né? As fitinhas, tem lá, tem uma loja que eu faço, tá no OcluPro, tá no feed lá a empresa. Eu não tenho vínculo nenhum com a empresa. Tem lá, eles têm a arte, você pode pegar a arte lá, bota o logo do teu consultório, faz o que você quiser. O importante é fazer, né, Roberto? O importante é fazer. Esses então, milhões de adesivos que eu tenho também, eu tenho, sei lá, acho que eu tenho uns 20. Quem quiser, me pede lá no Instagram, eu mando a arte. Você pode imprimir em qualquer esquina, tem uma gráfica. Você faz a arte, você coloca o logo do teu consultório, funciona até como marketing, né? Você está fazendo um trabalho legal e funciona como marketing. O teu paciente sai por aí com os teus adesivos, o amigo dele fala, o que é isso? Eu falo, não, meu dentista falou, deu o cara, opa, ninguém me falou isso. Então funciona até como marketing. Não, funciona muito. E assim, só para a gente já ir caminhando para o final, Roberto, tem que entender que hoje você falou assim, hoje tem mais gente praticando. O último censo do IBGE, que foi em 2013, o IBGE constatou que existem em torno de 60 milhões de pessoas brasileiras que afirmaram praticar alguma atividade física. Então, ou seja, isso em 2013, e era uma pesquisa que foi realizada nos últimos 5 anos, então ela é mais antiga ainda. Você imagina isso hoje, em 2024. E naquela época não existiam algumas modalidades, por exemplo, o crossfit, não foi nem citado. O beach tênis, rugby, o próprio gamers profissionais hoje que tem. Então a gente está assim, escalada, motocross, foram surgindo outras modalidades que com certeza
esse número é muito maior. E o dentista ele tem que entender que esse paciente está rotineiramente no consultório dele, né? É o que a gente chama de atletas amadores, todos os dias. O cara Aumentou muito, aumentou muito. Eu moro aqui em Florianópolis mesmo, 5 horas da manhã, os caras estão correndo feito os loucos. Tem triatleta aqui para tudo quanto é lado. E olha, é o cara que treina feito um louco, trabalha feito um louco, estuda feito um louco, quer produzir mais do que consegue e, obviamente, é o cara que fica tomando um monte de coisa também para conseguir ter essa vida louca. Então, eu brinco, é o ritmo de vida de vocês, né? Eu já passei disso. É o ritmo de vida da tua geração. Você estava tomando shot até agora em São Paulo, você já está aí em Belo Horizonte, pô. Tinha vodka no shot ou não? Não. Era só um shot de matinal, é só aquele shot da gratidão, vamos dizer assim, sabe? Mas a gente produziu um conteúdo para falar sobre isso também, porque isso também é um hábito comportamental que cresceu muito nos últimos 10 anos. Sem evidência científica de nada, mas as pessoas consomem e o dentista também vai ter que estar preparado para essa demanda. E o shot, esses shots, essas misturas de um monte de coisa, está muito relacionado ao universo esportivo também. Então, é o paciente que ele toma esse shot, aí ele vai treinar, aí ele corre para o trabalho. Tem paciente que às vezes ele fala assim, olha, quando eu vejo que eu consigo no almoço ainda fazer o meu funcional, o meu cardio, o cara vai lá para a academia, faz um cardio dele, nem que seja meia hora. Pega maluco. Tipo isso, dorme mal. Então, aí a pessoa às vezes, assim, tem que entender que dentro do universo esportivo, quanto mais intenso, mais frequente, quanto mais profissional é o seu esporte, mais próximo da doença você vai estar. Isso é fato. Então, se você pega atletas que assim, tem esse ritmo, pode ter certeza que é um paciente que ele está próximo da doença, de várias doenças. Você sobrecarrega, a gente está falando de sobreuso da boca, você sobreutiliza todo esse organismo sistêmico. Cabeça. Né? Exatamente. Então, isso vai ter um reflexo. Só que aí acaba que... Você vê que é um ciclo que ele se retroalimenta, né? Então, a pessoa tá... quebra os dentes, mas toma shot, e você entra num uma roda viva, né? Que não para. Exatamente. Aí, ó, a Fabiana fala assim, a nutricionista me deu um shot de suco de limão, gengibre e cúrcuma. Aí depois manda você ir treinar. Só que essa é a realidade, né, Roberto? É assim, você tentar lutar contra esse sistema demanda mais esforços. A gente faz isso. Mas você tem que entender que hoje é a realidade. O seu paciente ele vai chegar, a maioria deles tem bruxismo de vigília, isso é fato. Não tem como, assim, é o que mais a gente observa. Ele vai estar tomando um monte de mistureba. Por isso que a questão que a gente observa muito desse envelhecimento ser precoce, ser cada vez mais precoce. Porque esse estilo de vida total ele favorece. As crianças hoje, elas já crescem em lar de pessoas ansiosas, dos pais ansiosos. Ela vai para uma escola que todos os amigos deles ansiosos. Já nasce com um dispositivo na mão. Né? Exato. Como que vai ser essa geração? Como que você imagina isso para os próximos anos, Roberto? Vai ter muito mais bruxismo em vigília do que hoje. Muito mais bruxismo em vigília do que hoje. Isso todo mundo que fala a respeito de ansiedade, tudo, então a gente associa isso com bruxismo em vigília. Então eu acho que tende cada vez a piorar. Cada vez mais a gente vai ter mais atividade cerebral, né? Você olha hoje já tem os computadores da Apple de óculos, né? Todo mundo vai ter um negócio desse, vai sair na rua com o teu computador, eles chamam de computador espacial, né? Você não vai precisar mais ter um tablet, você está andando na rua, você está com tudo ali. Né? Então, cada vez mais a gente vai usar tecnologia, olha a inteligência artificial, já tem o Ray-Ban, né? Eu mostrei isso na aula. Então, eu acho que o futuro é muito mais bruxismo e vigília. Por isso que é mais importante ainda essa conscientização pública. Quanto antes a gente abrir os olhos dessa gurizada, melhor para eles lá na frente. Entendeu? Eu concordo. E assim, alguém escreveu aqui, como lidar com crianças que já apertam os dentes? Você tem alguma experiência? Eu sei que quem trabalha muito com isso é a Adriana, né? Lá da Adriana Lira, talvez uma das maiores estudiosas. Ela mesma fala, né, que é óbvio que a criança de hoje é 50 vezes mais pilhada do que a criança de antigamente. Mas ela mesma fala que em criança é muito mais comum o bruxismo, tanto em vigília quanto no sono, do que o adolescente e o adulto. Então, a tendência é a criança sempre ter e isso diminuir. Né? Não chega a ser um grande problema na criança, porque não vai interferir lá nos dentes permanentes da criança. Claro, quando começou a dentição mista e você já começa a ver algum grau de desgaste, você tem que proteger.
né? Ah, pode ser por dispositivos da ortopedia funcional, tem várias estratégias, né? Mas eu acho que enquanto está nessa fase, é óbvio que vai investigar problemas respiratórios, que talvez seja o mais relacionado com infantil, né? Ah, a vida louca, que também é difícil de tirar, né? Como que você, né? Hoje as famílias se encontram à noite, então a hora que está todo mundo, era para estar dormindo, está todo mundo agitando, e as crianças com seus 50 dispositivos. Então eu acho que o futuro é mais bruxismo em vigília. Então, assim, isso cabe muito para a gente finalizar. Assim, gente, pessoa visionária é você já saber onde que a bola ela vai estar. Então, o Roberto acabou de falar para vocês. Se há uma tendência de ter cada vez mais bruxismo de vigília, o dentista tem que estar preparado para receber essa pessoa. Como conduzir isso, como orientar, como conscientizar, porque esse paciente ele vai aumentar cada vez mais a sua rotina clínica. Então, você precisa ter esse preparo. E o Roberto, por exemplo, eu sei que você tem cursos de oclusão, sobre o uso da oclusão e placas. Então, se você quiser falar também onde você vai ter curso esse semestre, fica à vontade, aproveita, Assim, porque tem que fazer mesmo. eu tenho viajado bastante, né? Eu tenho circulado por aí. Você fala de mim, mas como se você não viajasse, né? Mas eu estou aí, né? Estamos surfando essa onda. Eu tenho viajado para esses cursos, eu tenho viajado para as campanhas também, né? Eu tenho um projeto chamado Projeto Placa Social, que às vezes a gente desenvolve isso em parceria com prefeituras e com universidades, então não tem nada a ver com curso privado, então são projetos que a gente inclui o projeto também, que a gente deu o nome Desencosta Brasil, então a gente pega alunos e vai para a rua com faixas, fazer essa campanha pública, né, que eu falei aqui. Então eu tenho viajado muito por esses projetos também, e os cursos eu falo muito do que é o uso de uma oclusão normal, né? Quando que a gente encosta os dentes, se encosta, e é o sobreuso da oclusão, que é esses novos bruxismos, com esses novos problemas, né? E também nesses cursos a gente acaba fazendo um exercício com a placa, né? Um exercício que possibilita todo mundo fazer a placa no dia ali, uma placa mista, que a pessoa aprende o desenho, como é que ajusta. Aí sempre está no feed ali onde eu vou estar, tô por aí. Vai estar rodando, gente. Ele fala de mim, mas ele viaja super. Para quem está perguntando sobre bruxismo em criança, eu acho que o Instagram da Adriana é Odontopediatria em Evidência, é isso? Odontopediatria em Evidência. Segue então, lá, porque lá é a fonte. Isso, exatamente. Então, Odontopediatria em Evidência, então, que é a professora Adriana Lira, lá de São Paulo, da Unixul. E a professora Juliana, que é DTM do orofacial, que é a pessoa uma das que mais estudam bruxismo no Brasil, vamos dizer assim. Tá? Vale a pena junto ela e aí do Paulo Conte, né? Então, eles dominam um pouquinho, né? Vamos dizer assim, né? Sim, um pouquinho. Não publico quase nada, né? Não estudo quase nada. Não, imagina, que é isso. E assim, então, no fim, Roberto, eu vejo hoje, quando você fala do bruxismo de vigília, por isso que para mim, assim, o odontologia do esporte entra nesse mesmo caminho. Porque se você sabe que você tem que partir de premissas. O bruxismo de vigília vai aumentar, pessoas mais ansiosas. O número de atletas também vai aumentar. E ele também é um paciente ansioso. Vão perceber, ou seja, o bruxismo de vigília dele lá no esporte não é só ali na atividade física. Você vai perceber que ele faz isso na rotina dele. Você precisa estar preparado para atender esse paciente. Então, todo esse trabalho de entender como que seria uma oclusão normal e sobre o uso da oclusão, como que eu posso orientar, o que é um protetor bucal, que momento que você vai indicar nesse processo educacional do seu paciente entender. Então, assim, gente, não dá para ficar só hoje com o que a gente viu na faculdade há 15, 20 anos atrás. A quantidade de pacientes diagnosticados com TDAH. Nossa, outra coisa. Que tomam as medicações, que potencializam principalmente o bruxismo de vigília. A quantidade de pessoas que tomam essas medicações hoje com fins recreativos é outro absurdo, a quantidade de pessoas que crescem. Então, a quantidade de pessoas com possibilidade de ter bruxismo de vigília é muito grande. E o dentista tem o papel dele dentro do consultório, como eu falei, mas o dentista tem que ser, o nosso professor, né, Paulo Vinícius, sempre fala, o dentista tem que ser o protagonista disso, é o dentista que tem que sair para a rua, né? Na minha época a gente falava, vai no jornal, hoje não tem mais jornal. Então hoje o que você tem que fazer? Vai no teu podcast, vai na tua rede social, vai no TikTok, você tem que falar sobre isso. Você tem que conscientizar a população em geral. O teu paciente é óbvio que você tem que conscientizar, mas você tem que fazer esse trabalho fora do teu consultório. Exatamente, não adianta pensar só ali no consultório com um único paciente. Então, hoje, assim, Roberto, hoje a gente tem uma rede gratuita que alcança muita gente, que são as redes sociais, seja o YouTube, seja o TikTok, Spotify. Então, assim, o dentista precisa estar lá
falando. Não adianta, não tem como fugir, porque se você ficar esperando falar um por um dos seus pacientes, isso reverbera de alguma maneira, sim, mas use aquilo que a gente tem hoje que tem maior alcance. Por isso que a gente está falando muito isso do papel de mais dentistas estarem falando sobre bruxismo, né? Como eu sou um cara jovem, eu também comecei a fazer um podcast, né? Então eu inventei lá o Oculoprosa, e olha só, antes de ontem, eu conversei nada mais, nada menos do que um atleta olímpico, um dentista atleta olímpico. Né? O Júlio Rebolau, o cara foi para a Olimpíada, cara. O cara campeão brasileiro, medalha pan-americano. O cara é um mega de um dentista hoje em dia. Então a história dele, cara, a história é brilhante, assim, ó, a história dele, associando o esporte com a odontologia. Você chamou Oculoprosa, né? É isso, tá, né? Lá no Spotify, Oculoprosa. Não, acompanha. É que acontece toda. Mas toda semana você faz a live e depois vai pro Spotify, né? Não tem data, não tem microfone fashion. O dia que dá para fazer, eu faço, quando dá, não faz. Entendeu? Não tem edição, não tem musiquinha de entrada, não tem nada. Eu simplesmente pego o arquivo dessa live aqui e jogo lá. É raiz. Ele só existe, só vai. É raiz. Tá. Roberto, fiquei sabendo aqui nos comentários que estão falando que seu aniversário é amanhã. Olha só, alguém falou isso aqui, hein? É verdade? Não sei quem está falando besteira aí. Alguém falou, acho que foi a Riane, que é a fofoqueira. Ela falou que seu aniversário amanhã, é isso mesmo? Ele é fofoqueira, cara. Olha que... Não, tá chegando perto, né? Amanhã não, é depois de amanhã. Parabéns aqui para você, viu? Muito parabéns. Depois de amanhã. Então, depois de amanhã. Então, de qualquer forma, assim, parabéns. Estou chegando nos 40 anos, estou entrando nos 40. Então... Eu também, faço 40 anos esse ano, tá tranquilo. De boa. É verdade. Roberto, parabéns. Obrigado. Então, felicidades para você, que você continue desse jeito irreverente seu, peculiar, que eu sou muito fã. E agradeço muito também por você estar aqui batendo esse papo, que é bater um papo mesmo, assim, na verdade. Bem informal. Exato. Eu sou muito sua fã. Quem não segue o Ocuprô, quem não segue o Ocuprô, sigam, que assim, todo dia tem muita coisa legal lá. E justamente essa parte de conscientização, ele faz um trabalho muito incrível. Então dá para pegar várias ideias. Tem muita besteira também, né? Tem muito meme ali. Mas às vezes é bom dar uma risada, né, Roberto? No dia a dia. Se não tiver uma besteirinha ali não tem graça, né? Tem que ter isso, né? É verdade. Mas de qualquer forma, galera, manda parabéns aí pro Roberto. Eu vi que muita gente já mandou. Roberto, olha só, obrigado. É bom demais. Obrigado. É sempre bom te encontrar. A gente sempre bate um papo maravilhoso. Eu sempre aprendo com você. Eu sempre faço anotações de tudo que eu vou fazer live, porque é insights que a gente vai tendo. Sim, então, com certeza. Daria para falar umas 2 horas aqui. Com certeza. Não. Tudo bem. É que você teria que ser mais direto, né? Então, assim, senão o pessoal também quer descansar, então não vamos atrapalhar a qualidade do som da galera, né? Você concorda? É verdade. Aí, galera, muito obrigado a todo mundo. Tá? Gente, foi bom demais. Descansa todo mundo. Desencorte seus dentes. Coloque adesivo na sua garrafinha e vai embora. Computador, garrafinha, carro, geladeira. Fitinhas. Quem quiser as fitinhas estão no Instagram do Roberto. Ele manda mesmo, gente. Se você quiser adesivo, ele vai lá e manda para você imprimir na gráfica. Entre em contato comigo lá que eu mando, não tem problema. Sim. Gente, boa noite. Abraço a todo mundo. Obrigado, Roberto. Obrigado. Muito bem, viu? Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.